Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Pena Capital. Eu sou o professor Leonardo e hoje vamos analisar a obra Guevara, Vivo ou Morto, do artista paulistano Cláudio Tosi, obra do Passo 3. Eu já peço a você que compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal da Pena Capital e caso você goste dessa análise, não deixe de dar o seu like, ok? Vamos em frente? Temos aqui então uma fotografia do Cláudio Tosi, para que você possa conhecê-lo. No segundo plano temos algumas imagens ali com algumas formas geométricas que deu uma composição interessante para essa fotografia. Seguindo em frente, vamos conhecer um pouco agora sobre o Cláudio Tosi, esse artista que nasceu em 44, em São Paulo, capital. O Cláudio Tosi ele evidencia nas obras dele as temáticas políticas, urbanas. Ele também utilizou a técnica da serigrafia, que é uma técnica bem interessante, para quem não conhece, é uma técnica de gravura, né? Onde você tem ali uma trama de fios e que você pode fazer um processo fotográfico ou outros tipos de processo. E na hora de você fazer essa impressão nessa trama de fios, a tinta só vai ultrapassar ali para o outro lado, onde não tiver, onde você quiser. Então, é uma técnica bem interessante, muito usada para fazer estamparia, né, em camisetas, bonés e também obras de arte. Bom, em 69 o Tosi viaja para estudar na Europa e a partir desse período os trabalhos dele começam a ter uma preocupação maior com a elaboração formal e perdem um pouco do caráter panfletário que caracterizava o trabalho. Na realidade, alguns teóricos, pessoal, acham que o trabalho dele era mais panfletário antes. Panfletário é quando você trabalha mais com sátiras, né, com coisas polêmicas. Então, alguns teóricos consideram que o trabalho, depois desses estudos na Europa, ficam mais preocupados com a elaboração formal mesmo da obra. Já na década de 70, o Tosi começa a desenvolver as pesquisas cromáticas, que vai ser muito importante para a obra dele, porque ele trabalha com fotografia também, né? Ele também é, né? Porque ele está vivo. Ele também trabalha com design gráfico. Ele venceu alguns concursos de cartazes em São Paulo, quando ainda era muito forte essa questão dos cartazes dos espetáculos, né? E tem toda aquela questão também dos cartazes soviéticos. Então ele vai trazer isso também para uma parte mais política. Então isso tudo é influência para ele produzir as obras. Nas primeiras obras dele, ele revelou bastante influência da arte pop. A arte pop, né, só para a gente relembrar, Andy Warhol, Roy Lichtenstein, então são vários na realidade, né? E ele mostrou bastante influência desse movimento, como na série de pinturas Bandido da Luz Vermelha de 1967, na qual ele remete à linguagem das histórias em quadrinhos, assim como o Roy Lichtenstein. Seguindo em frente, temos aqui a imagem do painel Guevara, Vivo ou Morto, o painel de 1967. A gente vai voltar daqui a pouquinho aqui, vamos dar uma observada rápida. Quando a gente estiver analisando, a gente volta. Bom, a obra foi concebida em 1967. Ele utilizou tinta em massa e tinta acrílica sobre aglomerado para a criação dessa obra. O aglomerado, pessoal, ele consiste em diversas madeiras que você pode usar algo para aglutiná-las ali, como cola, por exemplo. Muita gente chama de compensado também, que é uma madeira mais leve, né? Uma madeira que não pesa tanto e que você pode aumentar a espessura dela a partir dessa sobreposição com cola e outras madeiras. A obra em questão é considerada um ícone da arte pop do Brasil, a gente pode dizer assim, porque alguns outros artistas também tiveram bastante influência do movimento da pop art americana, né? Então é considerado um ícone justamente por isso. O Tosi ele tinha acabado de completar 23 anos de idade no momento da morte do Che Guevara. Nessa época, ele estava cursando o 4º ano do curso de Arquitetura e Urbanismo da FAO, USP, e depois ele continuou os estudos, né? Se formou, fez um mestrado também na FAO,
e continuou os estudos acadêmicos lá. Coloquei essa citação aqui porque eu acho importante, como a gente vai perceber na obra, ela tem um caráter bem jornalístico, um caráter de denúncia, quase jornalístico mesmo. Então essa citação diz assim: suas pinturas passam a ser um manifesto contra a censura, a ditadura, a violência, além de destacar fatos do cotidiano. Deixa-se envolver cada vez mais pelas notícias do momento. Seu trabalho era quase jornalístico, como o próprio artista define. Captava as imagens e dava um conteúdo a elas. Então a gente percebe que aqui nessa citação já vai direcionar essa questão da obra ser uma obra de denúncia mesmo, uma obra quase jornalística. Vamos voltar aqui na obra. Temos aí esse painel que é um tríptico, porque tem 3 partes, né? A gente chama de tríptico. E aqui a gente já começa a perceber a influência mesmo da arte pop. Se a gente começar a analisar as imagens, a gente vai ver que existe uma repetição, assim como nos trabalhos do Andy Warhol, né? Se a gente pesquisar aí na internet, a gente vai encontrar aquela Marilyn Monroe dele, né? De várias cores, em processos bem de fotografias, processo fotográfico bem contrastado, assim, sem muita mancha, né? Sem muita característica da pintura mesmo, um trabalho mais vetorizado, né? Hoje a gente chama assim de vetor. E a obra, ela foi feita em pouco tempo, ela foi concebida em pouquíssimo tempo, porque no dia 11 de outubro de 67, os jornais aqui do Brasil, eles confirmaram que o Guevara tinha morrido. Então, no dia seguinte, o Tosi já começou esse painel, que na realidade é uma homenagem ao Guevara, né, o guerrilheiro argentino. Ele achava que tinha que fazer rápido porque era uma coisa que estava ali latente, né? Estava acontecendo naquele momento para que ele pudesse fazer essa denúncia aí dessa maneira, estruturando uma obra de arte. Importante ressaltar também que ele queria fazer essa homenagem para também homenagear a revolução que o próprio Che propagou, né? Tentou propagar até a sua morte. Então, nessa obra, a gente está vendo aqui, já falei para vocês da influência da arte pop, e a gente também pode olhar aqui que tem um contraste muito grande, né, nessa obra. É como se fosse uma fotografia de jornal da época mesmo, né, que era preto e branco, não existia ainda jornais coloridos. Então, por isso também que vale essa referência aí à questão jornalística da obra. Bom, a gente vê na obra, então, essa repetição. Aqui a gente vê algumas pessoas protestando do lado direito e do lado esquerdo, punhos cerrados, pessoas provavelmente gritando palavras ali revolucionárias ou de ordem. A gente vê embaixo uma criança que foi repetida e espelhada. E para esse trabalho, ele utilizou 2 outros trabalhos que ele já tinha feito anteriormente, Luta e Fome, e também uma fotografia de um jornal qualquer do Che Guevara. Toda vez que a gente vê uma obra assim que tem esse ritmo, né, ou seja, que tem essa repetição ordenada, a gente pode pensar que está se criando um diálogo aqui entre essas imagens, além da repetição, obviamente. Então a gente vê que está em vermelho aqui a palavra, porque ele também usava a palavra nos trabalhos, e também o fundo do rosto do Guevara, que está aqui fumando seu charuto, com sua boina emblemática, também está destacado com essas listras vermelhas. Seguindo em frente, vamos ver aqui já a obra depois de ser vandalizada. Temos essa fotografia aí. O Cláudio ele participou do Salão de Arte Moderna do Distrito Federal no Teatro Nacional, né, em Brasília. E esse trabalho exposto, Guevara Vivo ou Morto, ele causou uma confusão assim, entre organizadores da mostra, entre a polícia, né, de Brasília. Então, na realidade, esse quadro foi vandalizado, amarretado, pichado, mas
os jornais da época não noticiaram esse fato, né? Assim como vários outros que a gente sabe que nessa época não eram noticiados. Então isso foi meio que velado, mas é uma agressão muito grande, né, para um artista. Imagina você que, sei lá, não precisa ser uma obra de arte, você escrever uma redação, um texto e alguém chegar e rasgar ele na sua frente. É uma coisa que mexe muito com a essência ali da pessoa, né? Então a gente pode pensar que isso é muito simbólico também por essa questão. Aqui a gente vê que parecem tiros, né? Mas não foram tiros, tá, pessoal? Parece mesmo, mas não são tiros. A gente vê que foi bastante pichado, né? Eles apagaram o nome do Guevara, porque para a galera da censura na época da ditadura e também para o DOPS, que era aquele departamento de ordem, né? De ordem, segurança, enfim, o Guevara era algo que tinha que ser realmente eliminado e simplesmente não havia espaço para qualquer tipo de manifestação política que não fosse as relacionadas ao regime militar daquela época. Então essa obra, depois de ser vandalizada, né, ela ficou um tempinho sumida, o Tosi mesmo diz isso numa entrevista, e assim como outros trabalhos também que eram considerados subversivos, né, eles sumiram com vários trabalhos. Depois ela retornou para o ateliê dele pela Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. Ele conseguiu reaver essa obra e aí ele começou a restaurar a obra. Só que não teve como restaurar muito bem, assim, porque os danos foram muito grandes, né? Então ele restaurou do jeito que deu, ele repintou aqui por cima algumas detalhes ali que foram apagados, mas mesmo assim ele não conseguiu chegar ao que era essa obra antes. Pessoal, a gente tem que pensar o seguinte, a gente tem que, para entender o porquê dele fazer essa crítica, né, com esse trabalho, por que ele estava querendo homenagear o Che? Ele estava mais ligado a um posicionamento político de esquerda, isso é óbvio. Mas por quê, né, que ele estava querendo denunciar isso, né? Então ele colocou essa manchete aí no meio, Guevara vivo ou morto, a gente vê muito naqueles filmes, né, de recompensa, como se colocasse a cabeça do Che, né, sei lá, como se as pessoas ganhassem recompensas, né, por exterminar alguém que fosse contra os regimes autoritários. Então a gente tem que estudar um pouquinho dessa parte histórica para a gente entender, né, em qual contexto essa obra foi concebida. Vamos em frente aqui para a gente ver como que pode cair no PAS. Lembrando que a estrutura desses tópicos é sempre retirada da própria matriz do PAS 3. Enfim, itens sobre críticas sociais e políticas, reflexões sobre como os artistas interagem com os diferentes suportes na expressão de suas ideias. Os diferentes suportes, pessoal, nesse caso, é o suporte para se fazer a obra de arte, né? No caso, o suporte dessa obra foi o compensado de madeira, mas no caso de um grafite, é a parede, enfim, vai depender muito do que o artista está usando ali como materialidade, ou às vezes a obra não tem nem muita materialidade, né? Como a gente pode ver na arte contemporânea. Mas seguindo, análise sobre como a cultura e as mudanças sociais podem impactar na vida das pessoas, isso é muito importante. Reflexões sobre os fundamentos políticos da participação social, bem como o desafio da corresponsabilidade na manutenção dos valores democráticos. Mais uma vez, estamos falando de uma obra que foi concebida durante um período de exceção, né, um período de regime militar, um período onde as garantias de direitos das pessoas não estavam, na realidade, onde os direitos não estavam garantidos, né, de ninguém, a não ser de quem controlava esse regime. E a gente pode pensar na forma de organização dos elementos, mais na área de artes visuais, pontos, linhas, curvas, no espaço que delineia uma imagem, características de um movimento artístico. Só que a gente falou da arte pop e também dessa arte mais conceitual dos 60, né? Dos anos 60. Então a gente pode pensar nesses tópicos para essa obra. É importante, eu quero voltar aqui na imagem, porque é importante a gente ver aqui que o Brasil, nesse momento, ele vivia
1967 foi um ano muito difícil para todas as pessoas que eram contra esses regimes autoritários, digamos assim. Então, muitas coisas aconteceram no ano de 67. E o Cláudio Tosi, quando ele concebe essa obra de arte, ele não é diferente disso, né? Ele estava realmente preocupado com a situação. E esses artistas, pessoal, a gente pode ver como eles tinham coragem, né? Porque fazer arte nessa época podia resultar na sua morte, sim. Você poderia ser preso, torturado, dependendo do que você fizesse, né? A gente tem vários artistas que relatam hoje em dia que foram presos, torturados, não só das artes visuais, né, que é uma arte mais de bastidor, mas cantores, atores, né? E então a censura era muito ali intransigente mesmo, né? Eles não deixavam nada que fosse contra o regime passar. Então a gente deve atentar bastante para essas questões mesmo, especificamente dessa obra, vai ficar muito claro aí porque é logo depois de 64, né? Muito recente, tipo 3 anos depois. Então essa questão política e de contexto histórico social da época pode sim ser a parte mais cobrada lá na prova do PAS. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa análise. Não se esqueça de seguir a gente lá no Instagram e também ativar o sininho aqui do canal, porque aí você vai receber todas as notificações quando a gente postar novas análises e também outros conteúdos culturais, como vocês já sabem. Muito obrigado e até a próxima.